Muito obrigada. Por favor, Rodrigo. Boa noite a todos e todas. Eu peço venha à mesa e à plenária para 3 esclarecimentos que eu considero necessários, já para limpar o terreno e encaminhar as reflexões que eu proponho aqui. Em primeiro lugar, o que é a do Unifesp, que eu tenho a honra, o orgulho de aqui representar. Ela é uma associação de professores, não é? Depois de 1980, ela se torna uma seção sindical vinculada à ONG Nacional, mas ela é essencialmente uma associação de professores há 40 anos, fundada, portanto, em 1976, dedicados ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão com excelência. Seu núcleo fundador sendo voltado às ciências da saúde, preparando quadros primordialmente para a saúde pública no Brasil, né, para o atendimento da população pobre, nos mais distantes rincões deste país. Não há um programa de pós-graduação nesta área da saúde que não tenha quadros formados ou pós-graduados pela Unifesp. Portanto, o nosso comprometimento é pela consecução de uma ciência verdadeiramente encarnada, enraizada nos problemas sociais. Bom, primeiro esclarecimento, não é? Em nome de quem eu aqui proponho refletir sobre os eventos ocorridos no último dia 11. Em segundo lugar, a universidade pública no Brasil, ela é e deve ser pública, democrática, gratuita, socialmente referenciada, e se a nossa proposta é a da consecução de uma ciência firmemente enraizada na sociedade, que custeia a existência da universidade, os salários, os laboratórios, é preciso que a sociedade participe do seu cotidiano, né, e não como meros instrumentos, ou melhor, objetos de análise postos sobre uma lamínula no microscópio, não é? Logo, toda a sociedade, os seus segmentos, trabalhadores, trabalhadoras, são bem-vindos aos nossos ambientes, porque são ambientes nossos, dado que são públicos, não é? Agora, é importante participar das nossas discussões, da consecução do nosso conhecimento, porque o nosso ambiente, não é? Ele não concebe titulação acadêmica como se fosse patente militar. Não outorga a quem é titulado voz de comando. Não faz calar e nem franqueia a palavra. Portanto, nesses ambientes, não é, de construção coletiva de saberes, porque é assim que nós produzimos ciência, não é? É que todos são chamados a participar, e não constrangendo, e não intimidando, não é? Portanto, é preciso saber como participar, com civilidade, plenos de um espírito democrático, em uma realidade onde a democracia ainda está por ser feita, não é? Nós não podemos concebê-la pronta e acabada. Então, o segundo esclarecimento é este. O terceiro esclarecimento prévio é alusivo ao significado, aos conteúdos que leva o termo, o conceito, direitos humanos, não é? Eu não vou me demorar muito aqui para explicar este conceito, porque o propósito não é esse, mas apenas dizer que quando o policial é denunciado por quem quer que seja, não é? Ele reivindicará de pronto o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Direitos fundamentais, inalienáveis, direitos natos, ou seja, naturais, porque não é necessário que estejam eles positivados para que se reconheça a sua existência. Esta é uma conquista das revoluções liberais do século XVIII, né, ao início do século XIX. Motivo pelo qual, na Faculdade de Direito da Universidade de Paris, não é, logo no hall de entrada, está um monumento aos estudantes e professores mortos durante a Revolução Francesa, para que se sangrassem esses direitos, não é, e, portanto, devem ser zelados à exaustão. Então, apenas para dizer que o entendimento que vem sendo disseminado sobre o que são direitos humanos é bem distorcido do que efetivamente tem este conceito como significado. Sobretudo numa realidade onde, repito, a democracia é um processo ainda em construção sobre perenes ataques, não é? E onde, terminado o período de ditadura militar de segurança nacional, não se procederam esforços de justiça de transição. Essa é uma constatação de quaisquer especialistas na área. Não houve justiça de transição
de transição, perdoe-me, no Brasil. E uma série de problemas decorrem desta inconclusão. Corpos, práticas, mentalidades, corpos institucionais, autoritárias, encravados num Estado onde a democracia ainda é algo por fazer, não é? Pois bem, então com estas 3 reflexões prévias que eu passo a dizer muito rapidamente dos eventos ocorridos no último dia 11, quando o campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo voluntariosamente cedeu seu espaço para a consecução de uma das audiências públicas para a elaboração do Plano Estadual de Direitos Humanos. E é importante frisar que a Polícia Militar vinha participando, junto da Polícia Civil e outros segmentos dessas audiências, de forma bastante razoável, é preciso considerar. Apenas um parênteses, eu particularmente, na minha trajetória acadêmica, tenho relações muito próximas com essas instituições. Eu coordeno há 10 anos, eu sou da área de relações internacionais, eu pesquiso conflitos armados, massacres e genocídios na era contemporânea. Há 10 anos coordeno um grupo de pesquisa trabalhando esses temas. Nós temos quadros das Forças Armadas pesquisando conosco. Coordeno uma pós-graduação sobre conflitos internacionais e globalização, onde há alunos que são policiais e nunca tiveram nenhum problema em conviver dentro da universidade, porque, lamentavelmente, se trata disso, de civilidade e convívio, né? É claro que envolvendo todos os lados nessa relação, não é? Porque os sectarismos são muitos e de muitas posições. Nós não podemos demonizar lados porque não estamos, né, numa chave binária na luta do bem contra o mal. Não é? Seria muito injusto dizê-lo, não é? Com trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública, fundamentalmente. Não é? Tanto quanto a classe trabalhadora em linhas gerais. Bom, reportando-me novamente aos fatos ocorridos no dia 11, até ali, os relatos que nós coletamos é de uma participação bastante razoável de quadros da Polícia Militar e da Polícia Civil, colaborativamente, participando das discussões. O que ocorreu no dia 11 foi nada razoável, não é? Um comportamento de dezenas de policiais, muitos, a avassaladora maioria, a paisana, comportando-se como tropa, não é? Com palavras de ordem, não parecendo estar dispostos a discutir conteúdos, mas a bradar palavras de ordem, não é? Que essas palavras de ordem, uma vez dizendo respeito a ideias, sejam ditas. Não há problema em dizê-lo numa ágora, não é? Que é o lugar da democracia grega, não é? Aquilo que nós não construímos no Brasil. Não há problema em bradar palavras de ordem, mas com franqueza e disposição para acolher o dissenso. É assim que nós fazemos na universidade, não é o que nós esperamos da sociedade. Que as ideias, por quão distintas sejam, possam transitar. Não é? Que, humanizadas as nossas relações, nós possamos ouvir a opinião alheia, por quão distinta ela seja, e dispostos, inclusive, a alterar nossas convicções, ou reafirmá-las, se assim for o caso. Repito, não foi o que aconteceu no último dia 11. E por isso, eu particularmente estou bastante entristecido. Muitos dos meus colegas compartilham desse entristecimento, porque esta polarização política que se vê em sociedade assalta a universidade pública, né, de forma bastante preocupante, se nós considerarmos o que ocorreu há alguns meses na UNB, por exemplo, num espaço de convivência estudantil, onde um grupo organizado, né, chegou às vias de fato com alunos, por exemplo. Né? Então, o que me preocupa, sobretudo? A escalada da violência como forma de manifestação de posturas políticas. Isso é absolutamente inaceitável, sobretudo quando aqueles investidos de um cargo público, que tem como ato de ofício zelar pela segurança, não é, convertem-se em agentes de insegurança. Isso é bastante preocupante e o poder público não pode se furtar em apurar eventuais transgressões disciplinares, não é, que podem, tem que ser apuradas, mas nós recebemos notícias do uso de veículos oficiais para deslocamento de tropa para o evento, e se diz da carência de policiamento neste município. Há que se verificar eventual uso irregular, não é, desta equipagem pública, tanto quanto, eventualmente, responsabilidades por prevaricação. Porque se havia
oficial ou oficiais no evento e não envidou esforços para conter a tropa que ali ensaiava mesmo, não é? Algo parecido com atos de hostilidade e coisas do tipo, de violência, não é? Também deve ser apurado e com rigor. Nós não podemos tolerar atos como este, sob pena de nós termos uma escalada cada vez mais crescente da violência, o que vem ocorrendo mundo afora. Nós não estamos descolados da realidade internacional, não é? Eu quero encerrar esta fala chamando a atenção para a necessidade de humanizarmos a política, porque nos anos 30, a direita fascista que assaltou o poder em várias realidades europeias, não é? Queimava livros, vociferava ódio aos intelectuais, proclamava as universidades como inimigas do pensamento único, não acolhia o dissenso e o pensamento crítico, o nome disso é autoritarismo. Nós não podemos aceitar o autoritarismo, seja ele da matriz ou da coloração política que for, da esquerda ou da direita, o autoritarismo é inaceitável. Não é? Nós estamos aqui em defesa de um princípio, não de uma postura política partidária ou meramente ideológica, no pior sentido de ideologismo que vocês possam conceber. Não é? A defesa que nós bradamos aqui pela humanização da nossa sociedade, pela civilidade nos nossos espaços públicos, pela consciência do que efetivamente é público. E seja o servidor público que for, ele obedece em última instância ao povo. É ao povo. Há que se pensar criticamente uma sociedade que teme os seus poderes. Tem alguma coisa errada com essa sociedade. E o erro aqui foi o fato dela ter sido fundada na violência. Na violência do racismo, da escravidão, da homofobia, da xenofobia, no ódio à diversidade. É isso que nós temos que superar urgentemente na nossa trajetória. Obrigado a todos e todas. Pelo avançar. Tá ok, obrigada, querida. Passo a palavra para o Rodrigo Medina. Rodrigo, por favor. Eu vou procurar ser rápido. Em primeiro lugar, quero dizer que eu me disse triste, né, pelos eventos que aconteceram em Santos, no campus Baixada Santista da Unifesp, dia 11 último, e saio daqui pior, muito pior. Porque o que ocorreu aqui hoje é absolutamente lastimável. Absolutamente lastimável. Cenas de violência. Né? A violência, é bom ler Pierre Bourdieu, para saber que ela assume graus de violência simbólica. Não é? Aqui houve mais do que violência simbólica. Né? Houve palavras de enfrentamento, enfim, não vou nem detalhá-las, porque demanda mais reflexão ainda. Quero apenas me dirigir ao coronel, muito respeitosamente, para dizer que a do Unifesp recebeu registros de imagem da audiência do dia 11. Também houve no campus Baixada Santista uma roda de conversa com alunos, professores e servidores técnicos administrativos, onde essas situações foram expostas. Né? Evidente que nós estamos preservando aqueles que se manifestaram e, eventualmente, sendo oportuno, vamos subsidiar o poder público desses dados, né? Havendo qualquer procedimento de averiguação, que é o que nós estamos reivindicando, a apuração do ocorrido. Não é? Se nós defendemos os direitos humanos, logo contraditória e ampla defesa, a nossa reivindicação não é para, sumariamente, um tribunal de exceção, não é? Sair caçando, como se caçam bruxas, todo aquele apontado de qualquer tipo de heresia. Exatamente o que nós não queremos. Né? Por isso eu saio daqui bastante entristecido, sobretudo porque aprendemos a fazer cálculos políticos quando trabalhamos com estratégia, tanto no campo da guerra quanto da política, considerando que a guerra é a continuação da política por outros meios, segundo nos recorda o general prussiano Karl von Clausewitz. Não é? E os cálculos que eu faço são... Eu sou pessimista por natureza, né? Que esta violência que aqui se manifestou, ela facilmente é cooptada por grupos oportunistas da nossa lamacenta política partidária, não é? Para interesses os mais escusos.
eu fico pensando nas massas de manobra que estão se conformando e para onde elas vão levar. A história nos dá lições muito contundentes nesses termos. Quando esses ódios estruturantes são conformados como doutrina política e quando grupos se apropriam tanto dos processos de elaboração dessas doutrinas quanto dos meios para, com apoio de massas, galgarem o poder. A história ela nos traz lições bastante desesperadoras nesse sentido, mas em qualquer momento da história, esses poderes contaram com a resistência daqueles sobre quem pisa a bota, não é?